Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Ana de Amsterdã e hoje eu vim conversar com vocês sobre escolas. Ana, como funciona a escola na Holanda? Como eu posso matricular meu filho? Então assim, eu vou tentar responder algumas das perguntas que eu mais recebo. Esses dias eu perguntei no meu Instagram o que vocês queriam saber sobre esse tema, eu recebi várias perguntas, anotei a maioria delas, então eu vou tentar respondê-las hoje pra vocês. Vai desde matrícula até o que colocar dentro da lancheira. A questão da matrícula aqui na Holanda. Como é que a gente faz para matricular uma criança na escola holandesa? Primeiro que esse processo quem decide é a prefeitura. Cada município tem uma regra. Então, dependendo da cidade onde você for morar, onde você vai inscrever seu filho, podem ter algumas mudanças. De modo geral, funciona assim, você escolhe, os pais são responsáveis pela escolha da escola, então os pais são responsáveis também por inscrever o filho na escola. As escolas aqui, as crianças começam com 4 anos aí na escola, sendo que elas são obrigatórias a partir dos 5, então dos 5 aos 16 ou 18 anos, dependendo do nível que a criança vai alcançar, vou falar sobre isso depois, é obrigatório estudar na Holanda. Existem praticamente 2 processos, para as pessoas que vivem aqui na Holanda e as pessoas que estão chegando com uma criança que tem 4, 5 ou mais de 6 anos. Começando a falar um pouquinho sobre esse processo de quem mora aqui, lembrando que isso varia muito de cidade para cidade. Em Amsterdã, se você mora aqui, seu filho tem por volta de 2 anos e meio a 3 anos, você deve receber uma carta da prefeitura em casa explicando sobre esse processo de escola e como é que a gente faz para escolher uma escola. De modo geral, os pais podem visitar escolas, existe até um site chamado schoolwijzer.nl, vou deixar aqui embaixo para vocês, que é na verdade um site da prefeitura que dispõe todas as escolas holandesas. Então você pode colocar o seu postcode, o seu CEP, né, onde você mora, e aí ele vai te demonstrar no mapa as escolas que existem no seu bairro. A partir daí é uma forma legal de começar a fazer essa busca, porque você fala, bom, tem tantas escolas no meu bairro, eu vou visitá-las. Lembrando que aqui na Holanda existem várias metodologias para as crianças, então existe, por exemplo, escola Dalton, escola Montessori, escola católica, escola islamita, tem a Vrijschool, que é o método Waldorf aí no Brasil. Então existem vários tipos de escola, então isso é uma coisa legal já ter em mente, né? Que tipo de escola que eu vou escolher para o meu filho? Vou para uma Montessori, vou para uma escola mais tradicional, quero uma escola católica, enfim, a escolha é dos pais. Então eu recomendo dar uma olhada nesse site da prefeitura, ver onde existem as escolas próximas do bairro. Também super recomendo inscrever a criança numa escola próxima de casa, porque isso facilita muito, levar, buscar as amizades que ela vai ter, vai poder brincar com crianças do bairro, é uma coisa super sana, eu acho bem saudável. O que acontece? Em Amsterdã, se você mora aqui, você vai receber uma carta da prefeitura explicando como é esse processo e aí você vai colocar numa lista as escolas de sua preferência. Aqui em Amsterdã existe sorteio. Como existe uma procura muito grande nas escolas, dependendo, né, do tipo de escola, então existe o esquema de sorteio. Você pode colocar, se eu não me engano, até 8 escolas de sua preferência e aí rola um sorteio. Pode ser que você fique com a primeira ou a segunda sua preferência ou não. Então é super importante, assim, visitar as escolas, ver o tipo de metodologia que elas oferecem e aí colocar na lista o tipo de escola, né, as escolas da sua preferência para o seu filho ou sua filha. Em alguns municípios, como eu disse, esse processo muda. Eu conheço, por exemplo, gente, amigos, conhecidos, enfim, que na cidade onde eles moram, a preferência é dada por local, por CEP. Então, dependendo de onde você mora, se tiver uma escola mais próxima, seu filho vai ser encaminhado para aquela escola. Então, esse processo muda de município para município. Agora, vamos supor que você está chegando na Holanda, recebi uma proposta de trabalho, ou estou indo estudar, enfim, qual seja o motivo, e você tem um filho pequeno ou um filho em idade escolar. O que fazer? O processo, na verdade, não muda muito, ou seja, é obrigação dos pais escolher uma escola, inscrever o filho naquela escola de preferência. O que vai acontecer é,
Vamos supor que você vai mudar para um bairro, enfim, no centro de uma cidade que é bem concorrido e tem poucas escolas e tem uma lista de espera grande. Por mais que você goste daquela escola, você vai visitar, vai buscar, pode ser que a escola fale, olha, para a idade escolar da sua criança, do seu filho, a gente não tem vaga. Então, isso é uma coisa que acontece bastante aqui na Holanda, tá? De qualquer forma, para quem tá chegando de fora, a minha recomendação é a mesma para quem já tá aqui, no sentido de dar uma olhada no bairro onde você vai morar, na cidade onde você vai morar, ver os tipos de escolas que tem, ver o tipo de metodologia, ver o que encaixa melhor, né, na sua família ou para o seu filho. Vá até a escola, converse com a escola. Muitas escolas organizam Informatieavond ou Informatiedag, que são dias ou noites de informação. Imagina como se fosse uma reunião escolar, onde eles vão contar um pouquinho mais da escola, como as coisas funcionam. E aí você diz para a escola naquele momento que você tem interesse. Algumas vão falar, olha, vá ao nosso site, preencha o formulário de adesão e aí depois a gente vai ver se tem vaga ou não. Então esse processo basicamente é um processo bem simples, na verdade, para inscrever uma criança na escola aqui. A dificuldade maior é a questão da vaga, para saber se tem vaga ou não. Ai, Ana, mas e aí? Escola internacional ou escola holandesa? Gente, eu acho assim. Primeiro, quem tem que decidir isso são vocês, são os pais. Eu não posso dizer o que eu acho melhor ou pior. Mesmo porque eu moro aqui na Holanda, a família do meu marido é holandês e a gente não tem, assim, planos de voltar para o Brasil tão cedo ou para ir para outro país. O que eu recomendo normalmente é, se você tem planos de ficar na Holanda por um curto prazo, vamos supor que você vem por um contrato de trabalho por 1, 2 ou até 3 anos, sabendo que você vai mudar para outro país ou voltar para o Brasil depois desse tempo, talvez seja interessante colocar a criança numa escola internacional. Mesmo porque talvez depois desse tempo na Holanda você vá mudar para um outro país onde a criança provavelmente visitará, né, uma outra escola internacional. Se o seu plano é de ficar aqui a longo prazo, ou você falar, a gente na verdade não sabe, eu acho que vale a pena colocar a criança numa escola holandesa, mesmo porque a adaptação dela no país vai ser muito mais rápida, eu acredito, porque a criança vai aprender a falar holandês, vai aprender um pouco da cultura. Aliás, a criança vai aprender a falar holandês muito mais rápido que você. Vai aprender mais da cultura, vai fazer amizades, então a adaptação vai ser mais rápida nesse sentido. Mas essa é a minha opinião, eu acho que o pai e mãe que tem que decidir nessa hora. Escola internacional aqui na Holanda tem várias. Existem escolas privadas, particulares, pagas, bem pagas, e existem escolas públicas também, internacionais. Existem escolas em idioma inglês, francês e japonês. O que acontece, como vocês podem imaginar, é que as escolas públicas, né, internacionais, têm uma bela lista de espera. Então, assim, caso você tenha interesse em matricular o seu filho ou sua filha em uma escola internacional pública, vale a pena entrar em contato com essas escolas agora. Antes mesmo de se mudar, se você já sabe que você tá vindo pra cá daqui a 1, 2, 3, 4, 5 meses, já manda um e-mail pra escola, fala que você tem interesse, explica a situação da criança, a idade, enfim, já entra em contato com eles pra saber como é que tá esse esquema da lista de espera, tá? Tem bastante procura, sim. As escolas internacionais particulares também têm procura, então se você tem interesse, eu aconselho a entrar em contato com elas, e aí, lógico, tem um preço, cada escola tem um preço, tabelado, o preço está no site das escolas, então entre no site e dê uma olhada nos valores. Como é que fica a questão da adaptação da criança na escola, né? Eu brinquei, eu falei agora, poxa, a criança vai falar holandês muito mais rápido que você, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Amsterdã tem um programa chamado Newcomers para crianças recém-chegadas ao país. Crianças entre 6 e 12 anos que vêm para a Holanda para morar aqui com os pais. A primeira coisa que você tem que fazer é inscrever seu filho em uma escola holandesa. E aí a escola vai avaliar se o seu filho ou sua filha precisam de uma ajuda extra para aprender o holandês e para se integrar no país. Caso a criança precise, eles vão encaminhar a criança para uma dessas escolas especiais de newcomers, de recém-chegados, onde a criança vai ter aula temporariamente naquela escola. Então vai depender muito da criança, vai depender muito do desenvolvimento da criança, e aí a escola pode falar, olha,
eu acho que vale a pena colocar a criança nessa escola de recém-chegados porque lá o foco é para aprender holandês, para se adaptar, e depois, quando a criança atingir um nível que seja suficiente, né, que a escola avalia que seja bom, a criança volta para a escola onde ela foi inscrita em primeira mão. Então, por exemplo, imagina, você inscreve seu filho numa escola holandesa, ele começa a fazer aulas, de repente a escola fala, não, a gente vai te indicar para essa escola de recém-chegados, aí a criança vai passar 2 meses, 3 meses tendo aula nessa escola especial, onde o foco é holandês, 5 dias na semana. Ela vai atingir o nível, a escola vai falar, não, tá indo bem, então vamos mudar para 3 dias na semana. Então o que vai acontecer? Ela vai ter 3 dias de aula, 3 dias na semana aula nessa escola especial para aprender o holandês e 2 dias na escola normal, vou chamar de normal, para ir se reintegrando à escola holandesa. Esse é um processo bem comum por aqui e isso oferece a Prefeitura de Amsterdã. Eu sei que outras cidades também oferecem esse programa, mas como eu disse, isso varia muito da Prefeitura e do município, como o processo exatamente funciona. Então, para se informar de cidade para cidade, eu teria que ir atrás de todas as cidades, atrás de todas as prefeituras. Essas escolas para recém-chegados, esse programa, digamos assim, para recém-chegados dura até 1 ano. Para crianças de acima de 12 anos que estão chegando em Amsterdã, existem algumas escolas especiais, também chamadas de internacionais, focadas na língua, ou seja, elas são focadas para a criança se integrar ao país e ao idioma. Então, por exemplo, em Amsterdã, quando a criança chega aqui, ela é indicada a uma das escolas especiais e tem que se inscrever nessas escolas. Mesmo porque aqui existe uma diferença muito grande entre o estudo, né, a escola primária, digamos assim, e o ensino secundário. Porque o ensino secundário, ele é determinado nos primeiros anos da escola primária aqui. A partir dos 6 anos, as crianças têm um citotuts, que é uma prova, imagina como se fosse um Enem, que eles fazem 2 vezes ao ano. Essa prova vai determinar, né, a soma de notas, mas o conselho dos professores vai determinar o nível da criança e vai determinar para que tipo de escola ela vai poder ir quando alcançar a idade do ensino secundário. Então, normalmente 12 anos. Com 12 anos, as crianças aqui tem grupo 1 até o 8, né? Que é de 4 anos até 12 anos. E aí, com 12 anos, elas vão para a escola secundária. E qual escola a criança vai poder frequentar é determinado pelo nível de estudo, na verdade é um nível de capacidade, parece uma coisa pejorativa, mas é o nível de capacidade da criança. São 4 níveis aqui na Holanda, então tem VVO, HAVO, VMBO e Praktijk Onderwijs, sendo que os 2 níveis mais altos, esses níveis de estudo vão poder te encaminhar, vão poder encaminhar a criança para um estudo universitário. Esse é um assunto bem complexo, essa coisa de estudo primário, estudo secundário, eu acho que eu vou ter que gravar um vídeo à parte só para explicar melhor como é que funciona aqui na Holanda, mas é só para vocês terem uma ideia de como a pontuação, né, as provas que as crianças fazem a partir dos 6 anos, como elas têm um efeito assim decisivo na vida delas. O conselho dos professores mais a nota das provas é que vai decidir, na verdade vai definir o futuro da criança. Tem 1 milhão de discussões sobre isso aqui no país, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu acho que existem prós e contras, mas eu vou deixar esse tema para um próximo vídeo, onde eu vou falar só de estudo secundário, caso vocês queiram. Se é o que vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, que dependendo da procura, do ânimo, eu vou ver se eu gravo um vídeo sobre isso. Agora, sobre os horários nas escolas. Eu digo que aqui na Holanda é um estudo semi-integral. As crianças entram de manhã na escola, normalmente entre 8h30 e 9 da manhã, e saem por volta de 2 a 3 da tarde, todos os dias na semana. O que acontece é assim, as escolas, elas são obrigadas a oferecer um número X de horas aula por ano. Tem até um post no blog onde onde eu explico direitinho como isso funciona, como que as escolas fazem para dividir as horas, como que funciona o calendário de férias e o calendário de dias livres, porque a escola é livre
para decidir isso, desde que ela, lógico, complete, né, que ela ofereça o número de horas, aulas determinada pelo governo e pelo Ministério da Educação anualmente. Então, por isso que tem escola que a criança entra às 8h30, 8h15, 8h45, 9 horas, e tem escola que a criança sai 2, 2h30 até 3 da tarde. Outra coisa muito curiosa aqui é que em várias escolas a quarta-feira ela é mais curtinha. Então é normal as crianças saírem entre meio-dia e meio-dia e 30 para ter um dia mais livre, assim, para ter uma tarde livre durante da semana. Existem escolas que aplicam um Continue Roster, que é uma grade de ensino consistente. Então, por exemplo, todos os dias a criança entra às 8h30 e sai 2h30 da tarde, mas nem todas as escolas optam por esse sistema. É super normal aqui as crianças saírem pelo menos um dia na semana, terem uma tarde livre. Existem escolas também que optam por quarta e sexta-feira. Então, como eu disse, depende muito da escola, mas tenha em mente que o ensino aqui, que a escola funciona semi-integral. Então, de manhã até por volta entre 2 e 3 da tarde. E o que fazer depois? Bom, se você tem, né, se você tá em casa, tem possibilidade de buscar criança, você pode trazer a criança para casa. Existem também daycares, por exemplo, after school, que é uma espécie de creche, que aqui chama Nachthausopvang ou BSO, que é uma espécie de creche onde as crianças ficam aí depois da aula e os pais podem buscar nessas escolinhas. Às vezes, algumas escolas até oferecem ficar dentro da escola, outras ficam por fora. Então, existem essas comodidades. Vale dizer que a escola aqui na Holanda é gratuita e esse tipo de creche de Nachthausopvang é pago, é particular. Por falar em dinheiro, quanto custa uma escola aqui na Holanda? O ensino é gratuito. Dos 4 aos 16 ou 18 anos, o ensino é gratuito no país. No entanto, algumas escolas pedem para os pais pagarem uma taxa de ajuda. Essa taxa varia entre 50 a 500 euros por ano, dependendo da escola. A gente paga mais ou menos 200 euros por ano por criança, tá? Para vocês terem uma ideia de como que funciona aqui em casa. E esse valor a gente pode dividir em 4 vezes em cada trimestre. Essa taxa eles usam para manutenção, para passeio, para lanche, depende muito de escola. Essa taxa também em algumas escolas é usada para o overblijft, quer dizer, tem uma pessoa, provavelmente a escola usa esse dinheiro para pagar uma pessoa ou mais pessoas que ajude a escola durante o horário de almoço. Porque em algumas escolas é normal as crianças irem para casa almoçar e depois do almoço voltar. Em outras não. Onde meus filhos estudam, por exemplo, não existe isso. Teve uma votação perguntando para os pais se a gente queria isso ou não e a gente optou que não. Então a gente paga essa taxinha para que as crianças não precisem sair da escola na hora do almoço e como a escola não pode arcar totalmente sozinha com os custos, a gente paga uma taxa para que a escola possa contratar o pessoal para ajudar a escola na hora do almoço. Algumas escolas também falam, não, a gente não vai cobrar por isso, mas a gente vai pedir a participação dos pais. Então tem muito pai e mãe que na hora do almoço corre para a escola para ajudar o professor, professora, ajudar na classe na hora do almoço. Por falar em almoço, vamos falar o que as crianças levam na lancheira. Eu lembro quando a minha filha mais velha, foi para a escola, ela fez 4 anos, e aqui é super comum as crianças começarem, assim, a escolinha no dia do aniversário, como se fosse um presente, sabe? Então não tem essa coisa de não, o ano letivo aqui, né, é de setembro a julho mais ou menos, então vou falar de férias daqui a pouco, mas setembro normalmente começam as aulas. E então assim, as crianças não esperam o ano completar ou o ano se iniciar para começar a ir na escola. Então o dia do aniversário normalmente é o dia que elas vão na escolinha e é visto como um presente. E eu lembro da minha filha, quando ela foi pra escola e eu pensei, oh meu Deus, o que eu vou mandar pra essa menina? Primeira pergunta foi da minha mãe, que minha mãe queria comprar uma mochila pra ela e minha mãe perguntou, Ana, filha, posso comprar uma mochila de rodinha? E eu falei, gente, mochila de rodinha? Eu falei, gente, eu nunca vi criança holandesa com mochila de rodinha. Enfim, acabei ligando para uma amiga, perguntando help, né, porque ela já tinha crianças na escola. Eu falei, amiga,
que eu levo, o que eu ponho, enfim, aí ela acabou me ajudando. Tirando a parte, né, eu acho que quer comprar mochila de rodinha, compra, o filho é seu, faz o que você quiser. O que eles precisam levar na escola? Eles precisam de uma mochila e eles precisam de uma lancheira. A mochila é basicamente para levar a lancheira e levar, por exemplo, a roupa de educação física que eles têm 1 ou 2 vezes por semana. Material, a criança não leva de um lado para o outro. Material escolar normalmente fica na escola. Aqui não tem lista de material escolar e eu não lembro de ter comprado nenhum lápis para nenhum dos meus filhos até hoje. Então, todo o material escolar é cedido pela escola. Os livros são da biblioteca, os lápis, as canetinhas, enfim, tudo que eles usam tem na escola. Então, isso é uma parte assim muito boa da Holanda. Também não tem uniforme na maioria das escolas. Algumas escolas particulares têm sim uniforme, mas normalmente escola pública não tem. Então as crianças vão com uma roupa, né, normal assim para a escola, calçado normal. Não tem muito que se preocupar com isso. A questão da lancheira vai variar de cada um. A gente gosta muito de uma lancheirona aqui em casa. Vamos ver se eu mostro pra vocês. Parece a lancheira, o lunchbox ou broodtrommel, que é uma caixa de pão. Parece, na verdade, uma Tupperware. Porque o que as crianças levam? Elas têm que levar uma bebida, uma garrafa com água ou suco, ou o que você está acostumado a dar. Um snack, que é um lanchinho da manhã. Na escola dos meus filhos, eles pedem só para mandar fruta. Então, aqui em casa, eu mando uma garrafa de água e mando uma fruta para eles comerem durante o lanchinho. Pode ser também um pepino cortado, cenourinha, tomatinho, enfim, o que vocês preferirem. E aí tem um almoço, e o almoço aqui na Holanda é pão, é a base de pão. Não tem comida quente? Não. Posso mandar comida quente? Pode mandar o que você quiser, o que você e o seu filho estejam acostumados. No entanto, na maioria das escolas não vai ter lugar para criança esquentar a comida. Eles comem assim em um crim, em um círculo, uma rodinha, ou saem para fora para fazer o recreio. Então, eles precisam de uma coisa que seja fácil, sabe, de comer. Então, se você mandar um pote de macarrão, tudo bem, macarrão ainda tá para comer frio, mas você mandar arroz e feijão, talvez seja para criança meio complicado de comer. Mas fica a par, cada um sabe o que é melhor. Na minha casa, eu coloco uma fruta para de manhã, como eu disse, uma garrafa de água, os meus filhos só levam água para a escola, e aí eu faço 2 sanduíches para a hora do almoço. E aí, claro, varia muito. Você pode fazer um sanduíche com pão integral, você pode fazer um wrap, você pode fazer muffins, torta, quiche, enfim. Eu acho que vai muito da criatividade de cada um e também do que a criança esteja acostumada. Os meus filhos, eles amam comer pão com requeijão. Aí você vai falar, nossa, Ana, mas isso é o almoço? É, pra eles é. E aí tem aquela discussão, mas não é saudável. Eu não sou nutricionista, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas aqui na Holanda a gente tem a cultura do lunch, que é um lanche na hora do almoço. E aí no jantar a gente tem a cultura de comer comida quente. E aí é quando eles fazem uma refeição mais reforçada. Eu acho que o almoço da escola dá pra ser saudável sim, mesmo levando pão. Eu acho que existem milhares, sei lá, centenas de tipos de pães aqui na Holanda. Você pode comprar pão integral, pão de espelta, pão, enfim, vários tipos. Depende muito da criatividade de cada um. Você pode fazer um sanduíche, claro, você pode mandar um pão com geleia, mas você pode também fazer um sanduíche mais caprichado, com uma salada. Eu coloco muito assim, cenourinha crua, pepininho cortado, azeitonas, enfim, coisas que eles gostam. Eu acho que dá pra dar uma balanceada nesse almoço, sim. Mas basicamente é essa lancheira holandesa. Então é uma bebida, uma fruta e um lanchinho pra hora do almoço. E uma coisa que eu queria falar aqui pra terminar esse vídeo: as escolas esperam que os pais participem. Então tenha isso em mente, que a partir do momento que você inscrever o seu filho na escola, a escola também vai exigir, não acho que não é a palavra, mas esperar a participação dos pais. Então seja assim, lavando os panos de prato da escola, ajudando um dia a organizar os livros da biblioteca, encapar caderno,
organizar para festa de Natal. Então são coisas que a gente faz muito aqui na Holanda. Existe também um conceito do klasmoeder, que é a mãe, né, ou pai da classe, seria a tradução literal, que é uma pessoa responsável por aquela classe. Então é uma pessoa que vai fazer o contato com o professor e ela depois vai fazer o contato com os outros pais. É a mãe ou o pai que vai dizer, gente, não esquece, semana que vem tem passeio, tem que levar uma roupinha a mais. Precisamos de voluntários para organizar o jantar de Natal na escola. Quantos pais? Precisamos de voluntários para o passeio, para a excursão. Enfim, é o pai e a mãe que fazem toda essa organização na escola. Eu já fui mãe da classe, logo que a Júlia entrou na escola, eu achei assim, foi bem interessante pra conhecer melhor a escola, conhecer como que funciona a escola aqui na Holanda, para conhecer os professores e entender um pouquinho mais da cultura holandesa, porque eu moro aqui já tem bastante tempo, meus filhos nasceram aqui, mas a minha filha foi a primeira que foi na escola e eu estudei no Brasil, então todo o meu conhecimento é de escola brasileira. Então foi uma coisa que eu fiz com muito prazer, eu fiz por um ano, ou 2, não lembro agora direito, mas aí quando eu tive o meu terceiro filho, aí eu já esgotei. O que a gente faz aqui em casa, né, pra vocês terem uma ideia da nossa participação, eu vira e mexe, trago sacola de pano de prato pra lavar aqui em casa, porque a máquina de lavar da escola às vezes não aguenta, eles pedem de vez em quando pros pais ajudarem. O meu marido ajuda na leitura, então uma vez por semana ele fica meia hora na escola para ler com algumas crianças, nem sempre com os nossos filhos, mas com outras crianças para ajudar na parte de leitura. E assim, vira e mexe, né, esporadicamente, eles perguntam, a gente precisa de um pai para organizar tal coisa, precisa de alguém que vai comprar os presentes dos dias dos professores, essas coisas. Ou precisa de alguém que sabe fazer bolo, que amanhã a gente vai comemorar tal coisa, precisa levar bolo. Então essas coisas que a gente participa bastante aqui na Holanda. Então tenha em mente que você também, que a sua ajuda é muito bem-vinda e a sua ajuda será assim requisitada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tá chegando no canal agora, não deixa de curtir, não deixa de seguir aqui a Ana de Amsterdã, dá um like no vídeo se você gostou. Ficou alguma pergunta? É um tema super complexo, assim, eu sei que existem milhares de perguntas, eu tentei responder a maioria das perguntas que vocês deixaram no meu Instagram. Ficou alguma dúvida? Coloca um comentário aqui e talvez mais pra frente, caso vocês gostarem desse tema e quiserem que eu mostre e fale mais um pouquinho desse tema, deixe seu comentário aqui também, que eu posso assim no futuro gravar mais um vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!